Vamos para o capítulo 14, nesse caminho da sabedoria, onde Salomão deixou muitos conselhos de forma muito sábia, né? O homem mais sábio da história. Então, vamos analisar o que diz nesse capítulo 14. Primeiro ponto que eu destaquei foi: quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. É, Às vezes a gente tem traços de caráter que a gente nem sabe de onde veio, né? Mas olha só, ele está falando que a honestidade é uma pessoa temente a Deus. E o que é engraçado é que tem pessoas que se dizem, né, não cristãs ou não acreditam em Deus, mas quando elas cumprem determinados princípios, basicamente elas estão obedecendo um padrão instituído por Deus. Então é interessante, né, que a honestidade ainda assim é um princípio que vem do próprio Deus. Segundo ponto, o tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Desde a fundação do mundo, né, onde o mundo existiu através da palavra, eu acredito que esse versículo ele traz ainda mais a consciência do quão precioso e como a gente precisa pensar em cada palavra que sai da nossa boca. Então, ele está falando que a própria pessoa, ela sofre por conta do que ela diz. Então, vamos imaginar que uma pessoa, eh, ele fala mal dos outros, né? E o problema é os outros. Mas aqui está se referindo que é a própria pessoa, que está sofrendo. Então é importante, né, entender que se eu falo coisas ruins, eu mesmo estou sendo prejudicado. Terceiro ponto: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Quando nós paramos e entendemos os caminhos do Senhor, e não aqui trazendo algo muito religioso, mas algo em relação ao caráter mesmo, né? Quando a gente pensa assim, poxa, ser honesto está referindo que eu estou temendo a Deus. Então, se a gente traz no nosso dia a dia, poxa, essa mentirinha, o fato de eu omitir alguma coisa, na realidade eu tô me afastando de Deus, na realidade eu não estou sendo aprovado por Deus. E quando essa consciência começa a nos falar sobre não mentir, sobre um caráter aprovado, mostra que a gente até pode errar. Nós nunca vamos ser perfeitos nessa terra, mas os bons querem ser perdoados. E eu acredito que esse caminho de querer ser perdoado é você não é você não negligenciar o poder da transformação. Então é você realmente se arrepender. E a Bíblia fala que aquele que se arrepende, o que que é o arrependimento? É uma mudança de comportamento. Então, quando você quer mudar o seu comportamento é uma coisa. Agora, o fato de você não se importar, a Bíblia está falando que você acaba sendo tolo, porque os tolos pecam e não se importam. Quarto ponto: os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. É interessante, né? Às vezes a gente faz coisas que a princípio a gente não colheu. E talvez depois de 10 anos, talvez depois de 3 anos, talvez depois de 5 anos. E não falo nem sobre essa terra aqui, mas quando a gente pensa na vida eterna, quando a gente pensa em plantar com o padrão do céu,
Tem coisas que a gente vai plantar nessa terra e a gente precisa reconhecer que nós vamos ser recompensados. Por isso a Bíblia também fala de galardão. Então, quando ele fala que os maus terão o que merecem e os bons serão recompensados pelos que fazem, eu acredito que essa palavra ela vem trazer uma paz no nosso coração. Porque muitas vezes a pessoa que ela está angustiada, ansiosa, ela fala, nossa, eu só faço coisas boas e nada acontece. Na realidade, é um, é uma forma da gente sondar o nosso coração. Porque quando uma pessoa está pensando assim, querendo ou não, ela não está entendendo o tratar de Deus com o coração dela. Então, a Bíblia também fala da paz que excede todo entendimento humano. Se você está nesse caminho, se você está plantando coisas boas, com certeza você vai ser recompensado. Mas até quero falar sobre em específico isso quando você está no olho do furacão. Se você ler Salmos, né, de Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, então você vê, Davi era um homem segundo o coração de Deus e ainda assim ele teve muitos desafios, né? Pessoas que queriam matar ele, mas ele estava plantando algo que um dia ia fazer ele ser recompensado. Então é interessante assim ler Salmo porque às vezes Davi ele tá com a alma dele agoniada e ele abre o coração dele e aí vai passando ali um pouco do que ele vai falando e aí ele já dá uma palavra de esperança para ele mesmo, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, é importante a gente realmente abrir o nosso coração, falar do nosso coração, mas entender que quando a gente está fazendo coisas boas, a gente sim vai ser recompensado. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Olha só para fechar tudo aquilo que eu estava falando. Eu nem lembrava desse versículo aqui, mas o fato de ler ele mostra a preciosidade sobre a gente pensar não só nas nossas ações, mas nas nossas reações. Porque quando a gente olha para o nosso coração, e o segredo está em olhar para o nosso coração, é o que muitas vezes nós guardamos nele que vai fazer a gente reagir de determinada maneira. Então, quando ele fala quem se zanga facilmente faz coisas tolas, eu acredito que isso está pautado nas coisas que a gente não perdoou ainda. Porque o homem, pela natureza pecaminosa, nós vamos sentir tristeza, rejeição, amargura. Isso é parte da nossa carne. Só que quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, ele mesmo vai provocando os frutos dele. Então, o fato de eu e você estarmos lendo aqui a Bíblia, onde o sábio permanece calmo, eu acredito que a gente precisa pensar: poxa, Deus, eu quero a tua sabedoria. Então, me ensina a ser calmo. E uma das coisas que eu tenho descobrido, ainda mais por estar casado e por ter um relacionamento quase a todo momento com a minha esposa, é que eu não posso mudar ela. Eu só posso mudar as minhas decisões. E quase sempre a gente quer mudar o outro, para o outro nos agradar. Mas isso basicamente é uma não vontade da gente buscar essa calmaria. E essa calmaria só vem, e essa sabedoria vem do próprio Deus. Então, uma das experiências que eu mais estou tendo
é que diante dos desafios, dos conflitos aqui, o conflito só tem três caminhos. Ou você discute, né, e aí vai ter gritaria, enfim, algo que vai desgastar o casal, ou enfim, a tua relação. Conflito também pode gerar um isolamento, uma omissão, o fato de não querer daí se relacionar. Um se relaciona intensamente, o outro acaba se afastando. Mas o conflito, ele precisa te levar para essa terceira alternativa, que é a busca internamente do porquê daquele conflito. Então, eu acredito que esse capítulo aqui, o fato de colocar essa última frase, mas o sábio permanece calmo, é a gente encontrar em qualquer conflito a falta de sabedoria que ainda habita no meu coração. Então, toda vez que a gente não está calmo, o problema não é outro. O problema é a nossa falta de intimidade com Deus a ponto de ficar calmo. Então, que isso acabe sendo entendido por nós e cada vez mais o Senhor possa falar no nosso coração e nos dar esses frutos do Espírito e essa sabedoria. Até o próximo vídeo.